Minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor. Entregue sua vida a Ele nesse dia. Deixa Ele cuidar de você. E que tudo em nós venha ser pra adorar ao Senhor. Assim, ó. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter. Aonde? Em meu ser. Ele é o nosso autor. Aleluia. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou. Ele é o quê? Meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu amor. Meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu amor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu amor, meu Deus, meu Senhor. Você vai adorar o Senhor, mas faz sua mão assim, ó, e vai declarar: tu és o autor. Assim, ó. Tu és o autor, aquele que pintou a vida. Tu és o Senhor. Eu quero ouvir você declarando isso em forma de oração. Meu Deus, assim, ó. Minha vida é meu Deus, minha vida é meu Deus, minha vida é meu Deus, minha. Nós temos que celebrar a vida de Cristo em nós, irmãos. Aí fora eles estão comemorando tantas coisas e muitos que estão na presença do Senhor estão assim, ó, tristes. Isso não é a verdade, isso não é a palavra de Deus. A palavra de Deus declara que na presença do Senhor tem que ter o que? Abundância de alegria. Em saber que um dia nós somos encontrados, nós somos ali, né, tomados pelo próprio Cristo, que nos deu uma vida de novidade, uma vida de tantas coisas. E ainda vamos para o céu, sim ou não? Se obedecermos o Senhor em todo tempo. Aleluia! Então a nossa vida tem que ser para louvor do nosso Deus. Enquanto outras pessoas aí, né, dizem, a palavra declara que os filhos das trevas são mais astutos do que o da luz. E quem é da luz aqui? Diga amém. Quem é das trevas aqui? Diga amém. Está repreendido em nome de Jesus. Nós somos da luz. E os filhos da luz que tem que prevalecer contra o inferno, contra toda ação contrária. Então abra o teu peito e declare: meu Deus, meu Deus, meu Senhor, minha vida pra teu louvor, minha vida. Vamos, igreja de Cristo, todos juntos. Meu Deus, meu Senhor, minha vida é pra teu louvor. Meu Deus, meu Senhor, minha vida é pra teu louvor. A nossa vida venha ser para louvor do Senhor em todo tempo. E se
você crê nisso. Se você crê nessa palavra, diga glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém, irmãos? Daqui a alguns dias o povo do mundo vai estar em determinado lugar, vocês sabem onde é? Vão estar lá, ó, pulando para o capeta, né? Aí o Filho de Deus cai. Não, meu irmão. A nossa vida é para o louvor do nosso Deus. Ele nos deu fôlego de vida. Nós estamos aqui louvando ao Senhor. Então vamos entregar de todo o coração. Amém? Verifica teu celular, coloca no modo silencioso. Tira aí, né, o despertador, que é uma preparação maravilhosa para aquilo que o Senhor ele vai falar, aquilo que Ele vai fazer na nossa vida. Mas Ele só vai fazer se você der liberdade para Ele fazer, né? O nosso Senhor, Ele é educado. Ele bate a porta, né? Verificou aí, em nome de Jesus? Tá tudo certinho? Tudo certinho? Amém. Vamos preparar mais o nosso coração para receber a palavra do Senhor, né? Mais uma vez, no começo do culto, eu pedi, irmãos, agora é hora de cada um estar ali na presença do Senhor. Para quem chegou um pouquinho aí atrasado, eu peço também. Agora você diga para o irmão, irmão, agora eu vou dar atenção ao meu Deus. Amém? Não deixa que nada atrapalhe você de ouvir. Por quê? Porque a fé, ela vem por onde? Por estar olhando a lâmpada da igreja, por estar olhando a vida do irmão do lado, não. A fé, ela vem por onde? Somente ouvir? Ouvir o quê? Ouvir e ouvir. Então feche seus olhos e abre o teu coração para que isso se cumpra na tua vida. Vem Espírito Santo. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito Santo de Deus. Declare isso mais uma vez. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito Santo de Deus. Peça para Ele vir sobre você. Vem consolar. Vem, Senhor. Vem invadir o meu Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito Santo de Deus. Vem Espírito, vem Espírito. Espírito, vem. Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito,
Vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, vem dirigir o meu viver, o meu falar, o meu pensar, o meu agir, o meu fluir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu agir, o meu fluir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Ele está aqui. Então peça a Ele: vem, Espírito Santo, ministra em meu coração, ministra sobre a minha vida, me dê o direcionamento, eu preciso. Ah, Espírito Santo, fala no meu ser, fala ao meu coração que muitas das vezes é endurecido. Ah, fala ao meu coração que muitas das vezes está inclinado ao pecado. O Espírito Santo que convence, então convence-nos de todos os erros, de todos os pecados. Dirige a nossa vida, dirige os nossos pensamentos, e que possamos aqui, meu Deus, preparar o nosso coração, para que a tua semente, a tua palavra venha frutificar no nosso ser, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, ministra sobre cada filho aqui que está presente, sobre aquele que está, meu Deus, acompanhando este culto de casa. Oh, Senhor, faz uma obra, meu Deus, neste coração, Senhor. Quebra todo orgulho, quebra todo egocentrismo, quebra toda obra contrária, Senhor. Oh, Espírito Santo, nós te pedimos o auxílio neste momento. Vem, 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 nós queremos ouvir e queremos não somente ser ouvintes, mas praticantes da tua palavra, Senhor. Vem, vem, vem com o teu poder. Oh, Espírito Santo de Deus, vem sobre a tua igreja nessa hora. Vem, vem controlar, meu Deus, as nossas atitudes erradas, os nossos pensamentos errados, ó Pai. Ah, Senhor, vem controlar, meu Deus, o nosso ser. Ah, Senhor, nós estamos entregues a Ti, ó Pai. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Querido Espírito Santo, nós convidamos o Senhor para ter total liberdade de operar na nossa vida. Que hoje seja um dia lindo, especial e maravilhoso para cada pessoa que aqui chegou. Que o nosso coração transborde da tua alegria. Existe um gozo do Espírito Santo que pertence à igreja, e nós queremos desfrutar desta alegria. Trabalha no coração de cada um de nós. Manda a tua palavra para que nós a entendamos e coloquemos ela em prática, e que nós vivamos as maravilhas desta aliança tão linda que há entre nós e o Senhor. Nós te damos graças,
nós te damos honra, engrandecemos o teu nome e amamos a tua presença. Obrigado, Senhor. E você que acredita, diga que assim seja. Vamos aplaudir a Jesus, bem bonito. Oh, glória a Deus. Amém. Tudo bem, gente? Glória a Deus. Vamos sentar, bem-vindos à casa do Senhor. Que hoje seja especial para todos nós. Amém? Nós vamos ouvir a palavra e eu tenho certeza que vai ser muito especial. Amém? Eu tive a oportunidade nessa semana de pregar 2 mensagens muito especiais. Eu fiz um casamento na terça e na quarta-feira eu preguei aqui uma palavra muito especial. E eu pedi para Deus para me dar a graça de juntar as 2 mensagens em uma. E eu vou me esforçar para comunicar ao seu coração no dia de hoje. Eu acredito que Deus tem um tratamento especial para operar na nossa vida e nós vamos receber o melhor dele. Amém? Você que está aqui, aprenda uma coisa. Quem anda com Deus precisa estar constantemente disposto a amadurecer. Se você não entender que você é uma pessoa que está a cada dia lutando para se desenvolver, você trava. Você tem que estar todos os dias perseguindo uma melhora. Você tem que entender uma coisa: eu estou hoje pior do que eu vou ser amanhã. Entende? E quando você chegar hoje no final do dia, você vai falar com Deus: Senhor, não deixe passar o dia de amanhã sem que eu melhore a minha vida. Não deixa eu terminar a segunda-feira pior do que eu estou terminando hoje. Não permita que eu seja prejudicado a ponto tal de não evoluir nada. Pra você ter uma ideia, amanhã, 1h dessas, eu vou estar lá em Imperatriz me preparando para ir para Balsas pregar à noite. E eu quero que Deus me dê a graça de amanhã ser uma pessoa melhor do que eu estou sendo hoje. Na terça-feira eu já vou estar voltando de Balsas para Imperatriz para pregar de noite. E eu quero ser uma pessoa melhor na terça-feira do que eu fui na segunda. Quarta-feira, esse horário mais ou menos, eu estou pegando o beco lá para Santa Inês. E eu quero chegar lá em Santa Inês uma pessoa melhor do que eu fui em Imperatriz. Aí na quinta-feira, 1h dessa, eu estou saindo lá para Caxias. E eu vou chegar lá em Caxias melhor do que eu estava em Santa Inês. Aí na sexta-feira de manhã, 1h dessa, eu estou saindo lá de Caxias para ir lá para Tuntum. Nunca fui lá em Tuntum. O que será que me espera lá? Né? Mas eu vou estar indo para Tuntum com a certeza de que eu estarei sendo uma melhor pessoa. No sábado de manhã eu estou saindo lá de Tuntum em direção a Chapadinha. E eu vou ser melhor, com a graça de Deus. E aí terminou sábado à noite, eu já estou vazando para São Luís, porque domingo cedo eu tenho que estar aqui de novo. E eu vou estar aqui semana que vem, muito melhor. Esse tem que ser o nosso alvo diário. Então, se você não tem essa disposição consigo, a sua vida perdeu a razão de existir. Isso é sério, hein? Se você não está perseguindo melhoras, você perdeu a razão de existir. Eu estava brincando com um post que eu vi na internet ontem. Você, quando é mais novo, você, por exemplo, cuida da saúde para sair bem nas fotos, né? Depois que você passa dos 40 e tanto, você faz atividade física para você aparecer bem no ultrassom, no raio-x, né? Na tomografia. Não é verdade? Falei, meu Deus do céu, como os nossos alvos vão mudando com o passar da vida, né? A gente, quando é jovem, se cuida para aparecer bem na foto. E depois de uma certa idade, a gente se cuida para aparecer bem nos exames, né?
Não é assim? Mas tudo isso é sinônimo do quê? De maturidade. Que você vai perdendo esses apegos bobos da vida aí e você vai se preocupando com o que verdadeiramente interessa. Entende? Então, que Jesus nos ajude a sermos cada vez melhores. Amém? Eu disse para você que eu vou te dar 2 mensagens em uma. Então, a gente vai começar lá em Marcos 12. Evangelho de Marcos, capítulo de número 12. Marcos, capítulo 12. Jesus estava participando de alguns debates. E todas as vezes que vinham debater com Jesus, era para tentá-lo apanhar numa contradição. É a mesma coisa hoje. Hoje em dia você não é medido pelo que fala certo. Você é medido pelas coisas erradas que você comunica. Eu já disse isso algumas vezes. Eu posso ser pastor bom para você 6 anos, 11 meses e 29 dias. Se quando for virar o ponteiro para o ano 7 eu fizer uma coisa que te desagradou, você abre a lata do lixo e joga tudo de bom que eu fiz por você. Você imagina que Jesus estava revolucionando aquela época com uma mensagem libertadora, que trazia resultado para as pessoas, e eles não queriam saber do que estava acontecendo de bom. Eles queriam pegar alguma coisa para descredibilizá-lo. E vê se a vida não é assim. Vê se a vida não é desse jeito. Você acerta. E você é medido por uma coisa errada que você faz. Só que, glória a Deus, nunca conseguiram apanhar Jesus numa contradição. E isso é exemplo para nós. Então eu tenho que prestar atenção nisso. E eu também preciso, não interprete errado o que eu vou falar, tá? Mas você tem que baixar um pouquinho a tua régua de exigência para os outros. Porque no seu caso você quer assim também. Você não quer que cobrem tanto de você. E eu vou lhe dizer, não é uma coisa chata você estar sendo cobrado a todo instante? Né? Desgastante, você está todo tempo tendo que estar dando uma boa satisfação. Chega uma hora que enche o saco. Toda hora as pessoas estão exigindo de você uma coisa, né? 101%. E isso não vai ser nunca. Tem aquele dia que nós não estamos bem. Tem aquele dia que você não está. Você não vai conseguir viver o pleno potencial. Eu, naquilo que eu faço, eu estou aqui quase 7 anos pregando para você. Praticamente todos os dias, né? Quando eu não estou pregando aqui, eu estou pregando na rede social. Quando não estou pregando rede social, estou visitando. Quando não estou visitando, estou conversando. Então eu estou a todo momento comunicando. Tem dias que eu converso com você que a coisa flui maravilhosamente bem. Nosso relacionamento está de vento em popa. Ai, que delícia, no culto do pastor Jamildo. Já teve dias de você sair desse culto com raiva de mim. Ah, nunca, pastor. Mentiroso. Já deve ter acontecido. Porque nessa comunicação aqui, tem coisas que você aplaude, concorda. Tem coisa que você ouve torcendo o bico, mordendo o beiço, coisa parecida. E eu vou lhe dizer, não tem nada de errado você concordar ou não concordar. O grande problema é quando você discorda da palavra. Porque aí tu não está tretando comigo. Não tem nada a ver com isso.
problema é que você está discordando do dono de tudo. Então, nós temos que ter esse grande cuidado. Queriam pegar Jesus numa contradição. Primeiro chegaram. Alguém tem uma moeda aí? Alguém tem uma moeda no bolso aí? Me empreste. Dona Bárbara tem? Então pronto, já resolvi, já dê. Os outros, fica tranquilo aí. Olha lá, cheio de moeda, olha que beleza. Chegaram para Jesus e mostraram uma moeda. Mestre, nós temos que pagar imposto? Ele falou, me dá uma moedinha aí. De quem que é a cara na moeda? Do César, ainda bem que não tem cara de político nessas moedas, né? Porque se tivesse cara de político aqui, ia ser um problema sério. Eu, por exemplo, ia ter moeda que eu nem ia querer pegar na mão. Alguém assim também? Aí o que acontece? A cara aqui é do César. Aí ele diz, dá para o César o que é do César, dá para Deus o que é de Deus. Você está debaixo da governança de alguém? Obrigado. Deixa aí, daqui a pouco eu pego de volta. Deixa do ladinho. Mas o que acontece? Nós estamos debaixo de um regime político e nós temos que nos adaptar ao regime político. Não quer dizer que você concorda com tudo. Mas você faz o quê? Se adapta. Você, por exemplo, mora num país que ontem a arrecadação do ano bateu 2 trilhões, né? Olha só que coisa maravilhosa. Não vai ter mais buraco nas estradas, você vai lá no posto de saúde, você vai ser tratado igual no Sírio-Libanês, é isso? Larga isso para lá. Mas você se adapta, não é? Você se adapta, você faz de tudo para estar em paz, para que você não seja perseguido pelo César. Porque ele, se você violar as leis contra ele, ele vai vir atrás de você. Então Jesus falou, o relacionamento do ser humano com o Estado é aquele de cumprir as determinações do Estado. Beleza. Aí chegam para ele fazendo uma pergunta sobre família. Naquele tempo eles estavam debaixo de uma lei mosaica, onde acontecia o seguinte. Vamos supor que o Orestes aqui e o Natan e o João Neto são irmãos. Nasceram da mesma mãe. Quem que é o mais velho? Pastor João Neto, é? Aí o que acontece? Ele casou, os outros 2 não. Aí ele morreu. Pronto. Quem que é o próximo da fila? Natan. Aí o Natan tinha que casar com a viúva dele, e o primeiro filho que nascesse, ele levaria a genealogia do fulano aqui falecido, finado, né? Porque morto nem nome tem, né, o coitado. Aí o que acontece? Antes da mulher ter filho, esse aqui morreu também. Aí sobrou para quem? Aí ele vai, casa com a viúva do primeiro, do segundo e também morre. Será que é os homens que não têm força nessa família ou a mulher que é uma viúva negra, né? Sei que ela morreu, ela casou com 7 e os 7 morreram. Cruz credo, né? Aí perguntaram, Jesus, lá na ressurreição, quem é que vai ser o marido dessa criatura? Ainda bem que casamento é só aqui nessa vida, né? Né? Graças a Deus. Aí perguntaram, de quem que vai ser a mulher lá na ressurreição? Ele falou, vocês não entendem. Lá na eternidade, nós vamos ser como os anjos de Deus. Lá não vai ter esse negócio. Lá não vai ser necessário, porque o homem não vai se sentir sozinho. Você vai lembrar disso. Por que Deus constituiu a família? Porque ele percebeu que o homem era só. Lá na eternidade, Deus vai ser suficiente para nós. Nós não vamos sentir carência.
Vai ser tudo preenchido. Você não vai precisar ter alguém do seu lado para você ser feliz. Porque você vai ter a fonte da felicidade contigo por toda a eternidade. Então lá não vai precisar disso. Lá você não vai sentir carência. Ai, que saudade de um colo, que saudade de um cheiro, não sei o quê. Não, isso lá não vai ter. Aí um terceiro olhou e falou, rapaz, esse homem é bom de conversa. Ele é bom de debate. Então, já que ele ensinou como é que se relaciona bem com o governo, como é que se relaciona bem nas questões de família, vamos fazer uma pergunta difícil para ele? Aí entra o que eu quero falar com você. Marcos 12, 28. Marcos 12, 28. Podemos? Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe, qual é o primeiro de todos os... Aonde você lê o primeiro, entenda como o mais importante. O primeiro é aquele que tem que ser melhor praticado, certo? E Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro, onde você lê primeiro, entenda-se o quê? O mais importante. Como eu disse para você, eu preguei esse recado aqui num casamento na terça-feira, e eu lhe confesso que eu nunca tinha meditado nesse assunto com essa visão que eu tive na terça. Lá no casamento eu falei o seguinte, toda pessoa que casa, ela pensa o seguinte, o fulano ou a fulana vai lutar para me fazer feliz. Não é isso que a gente pensa? Eles vão se unir e aí vai ser escrita aquela frase, e foram felizes. Essa era para ser a ideia principal das pessoas. Só que para quem vive a palavra de Deus, isso começa a abrir um pouquinho além apenas da mútua satisfação de ter alguém do lado. Eu disse lá para os noivos o seguinte, a noiva nunca vai poder esperar do noivo que ele ame-a se primeiro ele não amar a Deus. O marido que não ama a Deus vai amar a esposa? Não vai. A mulher que não ama a Deus vai amar o marido? Não. Aí eu até disse lá para os solteiros, quando você for se interessar por alguém, veja como que essa pessoa ama a Deus. Porque se essa criatura não ama a Deus, não vai te amar. Se essa criatura não tem um relacionamento firme, sólido, verdadeiro com Deus, ele vai te frustrar. E nem amar fazer declaração na rede social, gravar videozinho, eu tenho uma palavra para a sua vida. Não é isso não. Porque ele foi muito, sabe, muito didático na coisa. Ele pegou e classificou como é que é o negócio do amor. Versículo de número 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus como? De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas... Não é uma coisa assim que você olha para a pessoa, essa pessoa ama a Deus. Tem um, sabe, como é que é? Um plus. Tem uma ênfase em cima desse negócio, que não é apenas a pessoa estar sentada no banco de uma igreja, dizer que congrega em tal lugar. Não, esse amor ele tem algumas características. Ele é de todo o coração. Ó, coração. Então é uma coisa relacionada
ao íntimo aqui do coração, uma coisa relacionada à mente e uma coisa relacionada às atitudes. Viu como não é tão simples? Qual que é o mais importante mandamento? Amar a Deus. E a gente aprendeu a dizer ainda, amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é lá na igreja católica. Lá na igreja católica eu aprendi que era assim, amar a Deus acima de tudo. Joga uma palavra assim e a gente tenta, tocar de alguma maneira naquilo. Não. Aqui ele pega e ele esmiuça a coisa. É uma coisa de coração, é uma coisa aqui do entendimento e é uma coisa da atitude. Não existe um amor para com Deus se não transbordar o coração, se não tiver a todo momento aqui matutando na cabeça e se não tiver também obras. Ele fala, olha, se você quer entender o que é mais importante, e ele estava trocando essa ideia com um escriba. Você sabe o que era um escriba? Era um cidadão que tinha pleno domínio da letra da palavra. O escriba era aquela pessoa que de vez em quando eles falavam, nós temos que abrir uma sinagoga e lá vai ter que ter uma peça da Torá. Sabe o que o escriba fazia? Era ele que transcrevia. No princípio criou Deus os céus e a terra. E lá ia o escriba. Alguém leu o livro? Alguém assistiu aquele filme, O Livro de Eli? Que lá no final do filme o cidadão está lá deitadinho na cama, ele fica ditando a Bíblia? Aquilo ali é um escriba. Extraordinário. Então, o escriba era aquele cara que dominava a letra. Como ele viu Jesus tratando bem do assunto relacionado ao relacionamento do Estado, do cidadão, com o Estado, com o governo, com o cobrador de impostos, com aquele que regula as leis, tal. Quando ele viu Jesus falando a respeito da vida humana comum que transcende para a eternidade, ele percebeu que Jesus também respondeu muito bem. Então ele vai chegar agora e vai dizer, vamos ver como é que ele coloca os relacionamentos dele para com Deus. Ele sabia qual que era o primeiro mandamento. Ele sabia. Só que ele queria ver o quê? A maneira como Jesus ia explicar o assunto. Se ele não iria o quê? Se contradizer. Porque normalmente, nesse relacionamento com o César e no relacionamento com o próximo, pode ser que o amor a Deus fique meio de lado. Porque, por exemplo, tem gente que negligencia algumas coisas que o César manda. No caso, está falando de tributo. Tem gente que faz o quê? Que sonega. O sonegador ama a Deus? Não. Aí o que acontece? Aí vem um relacionamento entre homem e mulher. Tem gente que nem espera a mulher morrer, já está aprontando com outra. Estou falando alguma mentira? Por que vocês me olharam assustado? Olha, nunca ouvi falar sobre isso. Tá bom. Aí vem o mandamento mais importante. Onde você ama a Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E aí eu preciso pegar a Bíblia e perceber alguns personagens que viveram esse negócio de amor a Deus. E aí eu preciso voltar com você lá no começo de tudo. Lá no Gênesis. Você pode abrir a Bíblia, hein? Gênesis 4. A primeira pessoa que pisou nessa terra que teve a oportunidade de demonstrar que amou a Deus. Vou falar com vocês de um cara chamado Abel. É o primeiro. É o primeiro que dá a demonstração do que é amar a Deus. Gênesis 4. Alguém achou? Versículo 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse, alcancei do Senhor um varão. Teve mais a seu irmão Abel,
E Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim o quê? Fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele o quê? Não está escrito, mas eu imagino que houve algum tipo de conversa. Cada um de vocês escolheu o que vai fazer da vida. Então o que acontece? Daqui a algum tempo eu vou dar para vocês a oportunidade da gente reatar a amizade. Porque o Adão fez o quê? Quebrou. Mas é assim, eu vou punir o filho por causa da maldade do pai? Não, eu vou dar a chance para cada um construir a sua história. Não é assim? Então beleza. Tal dia, vocês venham me encontrar. E aí provavelmente chegaram: pai, como é que faz esse negócio? Nós vamos encontrar Deus, como é que é? Bom, não vá de mãos vazias. Anos depois, está lá Deus usando Moisés para escrever as leis. E cada vez que o povo ia para as festas, Deus disse: não quero que ninguém apareça vazio diante de mim. Ninguém venha vazio. Traga alguma coisa. Ah, Deus precisa de presentes, pastor? Não é presente, criatura. É a honra. Por exemplo, eu sou convidado para ir almoçar lá no Palácio do Governador. Você pode ter certeza que eu não vou lá de mãos vazias. Dia desses eu fui convidado para ir lá no Sérgio Murilo. Quem sabe? Aí eu, puxa vida, eu vou lá falar no programa do cara, tal, fui falar da virada do ano, foi esses dias, né? Aí eu falei: Jesus, eu vou lá, eu preciso fazer alguma coisa, não vou chegar lá de mãos vazias. Levei um livro para ele, Como Tomar Posse da Bênção. Ah, vou lá na Câmara de Vereadores conversar com o vereador fulano de tal. Eu não vou de mãos vazias. Vou chegar lá e vou, alguma coisa eu vou chegar lá e vou comunicar. Está aqui, ó. A Bíblia Sagrada diz que o presente ele abre caminhos. Se eu dou alguma coisa para alguém, eu estou fazendo o quê? Eu estou abrindo caminhos, eu estou fazendo o quê? Aquela pessoa ser simpática a mim. Quem está entendendo? Então o que acontece? Nós vamos ter um encontro com Deus. O Adão falou: leva alguma coisa. Aí vem o Caim. Diz a Bíblia que ele levou um fruto da terra. Tipo assim: vou encontrar com Deus, eu trabalho com o quê mesmo? Ah, eu sou agricultor, né? Ah, pegar aqui uma maçã, uma pera, uma melancia, uma jaca, vou levar para Deus. Aí, ó, o Abel. Eu tenho que levar alguma coisa para Deus? Eu não sei como que aconteceu esse evento, mas o Abel criou um amor dentro do coração para com Deus. Eu não sei como que foi isso, porque não tem palavra, não tem salvação, não tem o Espírito Santo ainda. É tudo muito vago, né? Mas o cara fez o quê? Ele se apaixonou por Deus. E é diferentemente desse negócio de paixão que você acha que você sente por alguém. Ele se interessou pela pessoa. E uma vez interessado pela pessoa, eu vou começar a pensar de dia, de tarde, de noite, como agradá-lo. E aí você começa a pensar: alguém que eu gosto muito, que eu estou amando, o que eu vou levar para essa pessoa? O melhor.
Aí ele olha lá as ovelhas. Tem uma ovelha velha, manca, cega, e tem uma que acabou de nascer, coisa mais lindinha do mundo. Qual que eu levo? Qual que eu levo? Aquela que acabou de nascer, maravilhosa, linda, perfeitinha. Até o bé dela é diferente. Isso aqui é a primeira cria da minha ovelha. Como é que é o nome da minha ovelha? Esmeralda. Tá bom, beleza. Você falou outro nome? Dolly. Ixi, mas aquela lá é... É Esmeralda? Nasceu aqui a primeira cria da Esmeralda. Olha a Esmeralda que bonitinho. Nasceu. É a primeira cria. É a primícia. Vou dar para quem? Vou dar para Deus. E aí o que acontece? Tem aqui um carneirinho que eu acabei de sacrificá-lo. Ia ser o meu almoço. Mas vou fazer o seguinte. Eu vou pegar ele, que seria o meu almoço, e vou oferecer para Deus. Ah, mas Deus quer que eu tire da minha boca para dar para ele. Você não está entendendo. Você não está entendendo. Você só está pensando nisso. É a honra. É o amor. Aí o que acontece? Está lá preparado os altares. O altar de Abel, o altar de Caim. E vem Deus. Vem Deus ali, para e fica olhando. Diz a Bíblia Sagrada que Deus atenta para Abel e para a sua oferta. Tem gente que acha que Deus quer só a matéria. Mas a matéria fala muito sobre o... Você acredite, não acredite, goste, não goste. Aquilo que você faz por Deus leva o seu coração junto. Você acredite ou não, o que você oferece leva um pedaço do seu coração junto. Diz a Bíblia que Deus olhou para Abel e para a sua oferta. Deus olhou para o coração. Cadê o Abel? Vem cá, Abel. Cadê o Abel? Tem um Abel aqui, pelo amor de Deus? Fica aqui, Abel. Aqui, isso aqui. Fica aqui. O seu altar está aqui, né? Aqui o altar. Então, Deus está vindo. E ele está olhando. Cadê? Vai um Caim ali, vai. É para vocês entenderem. Aí o que acontece? Está indo Deus, está ali. Vocês estão vendo o altar? Todo mundo está vendo? Eu não estou vendo nada, pastor. Olha que você já vai enxergar. Aí você está vendo o altar. Aí Deus está olhando. O altar é o reflexo o altar é o reflexo. O altar é o espelho. Ele reflete. O altar reflete o que está dentro da criatura. Por isso que Deus olha para o Abel e olha para o Caim e não consegue enxergar a mesma coisa. Porque um fez o quê? Amou. O outro cumpriu uma obrigação. Um protocolo. Um ritual. Foi isso que aconteceu. Deus olhou para o Abel, para o altar, para o Caim, para o altar. E Deus na mesma hora. O altar é o reflexo da pessoa. O que ela botou aqui em cima nada mais é do que o que ela tirou daqui. Isso é para doer. O que ela colocou aqui em cima é reflexo do que está aqui dentro. Nada mais. Nenhuma vírgula. Eu amo a Deus de todo o meu coração,
de todo o meu entendimento, de todas as minhas forças. O meu amor reflete nas obras, no que eu penso. Aquele amor que inundou o coração do Abel, fez ele pensar em dar o melhor, e ele não só apenas pensou, mas as mãos dele fizeram. Porque tem gente que pensa, mas não faz. Então, transbordou do amor. Eu penso como colocar em prática esse amor e eu coloco em prática. Aqui dentro está transbordando, aqui está só maquinando e aqui está fazendo. Tem alguém aí? Meu Deus, olha, não tem nem ar circulando nessa igreja. Mas é para provocar mesmo. Esse é o primeiro exemplo do amor, tá, gente? Ainda tem mais 42. Calma aí. Calma, desculpa, não é tudo isso. Aí você vai comigo lá para o Hebreus 11. É que tá gostoso, né, gente? Não tá, né? Tá fluindo, tá ou não tá? Tá bacana. Então, não fica com pressa, não. Hebreus 11, nós vamos ler alguns versículos agora e nós vamos avançar também na história. Hebreus 11, versículo de número 4. Aonde você lê, você vai ler muito um negocinho dizendo assim, um trecho dizendo, pela fé. Sem prostituir a Bíblia, sem trocar, sem alterar. Mas vamos fazer o seguinte, por amor, pode ser? Pode ser? Pode? Todo mundo concorda? Então vamos lá. Por amor, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto. Eu já vi gente falando, já vi gente dizendo que a oferta de Caim falou depois que ele morreu. Não é a oferta não, criatura. É o amor. O que fica para nós não é a oferta em si. Porque durante a história teve gente que deu ofertas muito maiores. Está entendendo? Teve gente que deu muito mais do que aquilo. O Salomão, por exemplo, deu 1000. Deu 1000 bois. O Abel fez o quê? Deu uma ovelha recém-nascida e o almoço lá do churrasco. Foi o que ele deu. Só que a Bíblia Sagrada diz que o que fica para nós de lição depois de tanto tempo é o quê? É o amor. Porque ele não tinha muito o que oferecer, era o princípio de tudo, eles estavam começando ainda. Mas o que ficou para nós é a lição do coração do cara, que refletiu lá no altar. Por isso que você vê durante muitas vezes na história da palavra, ofertas mudando a vida de pessoas. Por isso que você vê durante a história uma oferta mudando a vida de muitas pessoas. Agora por quê? Por causa do número? Dinheiro? Por causa do amor do coração que se materializou. Não fala nada, só olha para o seu irmão e faz assim. Fala nada, só balança a cabeça. Para ou continua? Continua? Então tá. Primeiro ato de amor. Agora você pula lá para o versículo de número 8. Hebreus 11, 8. O que está escrito aí? Não é pela fé não. Por amor, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem...
Olha como é que é o negócio. O cara escuta Deus falando: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. O sujeito faz a bagagem e vai. Esse relacionamento nosso de amor para com Deus me faz acreditar todo dia que Deus sempre tem o melhor para mim. Que se Ele está fazendo isso aqui comigo, me movendo, acompanha aí, câmera, senão você vai perder, eu vou correr. Se eu estou amando a Deus, e Ele move a minha vida a ponto de me tirar de um lugar para colocar em outro, eu tenho que entender que aquilo é o melhor dele para a minha vida. E olha o que Ele disse: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Você vai abandonar todo mundo, você não vai levar ninguém. Você só vai levar o teu sobrinho aí porque o teu irmão morreu e você virou o pai dele. E a sua mulher. Fora isso, nada. E o cara larga tudo e vai. E diz a Bíblia o quê? Sem saber para onde ia. Esse amor que você diz que tem por Deus cria em você uma dependência. Você acredita que se é Ele que está dirigindo alguma coisa, Ele não vai te deixar faltar nada. Ele não vai te deixar faltar coisa alguma. E eu vou lhe dizer, hoje em dia, você não vai ficar ouvindo vozes por aí não, meu amor. Você vai ouvir a palavra. Deus vai usar pessoas para falar com você. Deus vai usar pessoas para falar com você. Fica tranquilo, você não vai ficar ouvindo voz dentro de casa, não. Deus vai usar pessoas para dirigir a tua vida. Vai mostrar para você o que você tem que fazer. Por isso que eu já falei aqui 1 milhão de vezes. Hoje 1 milhão de vezes com 1. 1 milhão e 1. Eu oro a Deus para que as pessoas que estão sobre a minha vida, no meu caso o missionário pastor Jaime, eles sejam instrumentos de Deus para que a vontade de Deus atinja a minha vida. Se a vontade de Deus é que eu esteja aqui em São Luís, o missionário vai olhar para a minha cara e vai falar: você vai ficar no Maranhão, irmão. Amém. Glória a Deus, aleluia. Mas se Deus entender que chegou a hora de eu ir para um outro canto, o missionário vai olhar para a minha vida e vai dizer: irmão, faz a tua mala e vai para tal lugar. Meu Deus, o que me espera lá? Não sei. Estou indo. Mas pastor, quem bebe da água do Maranhão não quer mais parar de beber. Paciência, irmão. Acabou, agora não tem mais, já era. Pode ter certeza. Pastor Jamil compartilhou a lembrança, o TBT do Maranhão. Você não vai me ver fazendo isso. Você não vai me ver fazendo isso. Porque o meu coração vai estar em outro lugar. Nós vamos nos encontrar por aí afora, né? Você curtindo as suas férias, eu trabalhando, ou nós dois curtindo férias. Opa, e aí, tudo bem? Beleza? Vamos marcar de nos encontrar na Disney? Teve gente ali que já concordou. Já vai dar certo. Ligamos na terra, tá ligado no céu. Já pensou? Nós dois lá dando tapão na orelha do Mickey? Ô, glória. Pastor Jamil, que benção, sou por aqui. Glória a Deus, né? Tamo junto aí. Mas pastor, o Maranhão, por favor, não me fale da igreja. Por favor, não me fale da igreja. Não me fale, por favor, me proteja disso. Não, mas... Como é que tá a sua família? Tudo bem? E aí, trocou de carro já? Troquei, ô glória. Então tá bom, não fala da igreja. Porque eu não quero ser tentado a ficar dizendo, no meu tempo. Tá repreendido isso aí. Tem até um versículo da Bíblia que diz, nunca diga porque que o dia passado foi melhor, porque isso não é pergunta sábia que se faça. Passado é passado. Certo? Aí daqui a um tempo a gente se encontra lá em Barcelona. Ô glória! Né? Encontramos lá em Barcelona, beleza. Comendo lá um queijinho, tal. Né? Visitando. Pastor Jamil, o senhor não sabe como é que está a igreja. E por favor, não vou saber. Não me fale, por favor. Mas, vamos levantar a mão para o céu, Jesus, manda a tua bênção lá para aquela igreja. Pronto, resolvido. Certo? A partir do momento que Deus move alguém de lugar, o passado ficou para trás.
Você já pensou Abraão caminhando? Cada momento, que naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha como saber. Ele tinha que pegar um servo dele e falar: volta lá em Ur dos Caldeus e vê como que está a minha família. Você não vê isso escrito. Você não vê isso escrito. Ah, quer dizer que ele abandonou. Não é que ele abandonou. Mas o que está pela frente tem que ser mais importante do que aquilo que ficou para trás. Eu não vou desprezar. Mas também não vou ficar o quê? Tem uma personagem da Bíblia que você conhece, que é a esposa do Ló, que de tanto olhar para trás, paralisou. É isso que acontece. Esse é o seu problema. Quem fica olhando para trás, o que ficou para trás, paralisa. Por amor, ele foi chamado, obedeceu, foi para uma terra que não sabia onde ia, mas vamos lá, glória a Deus, aleluia. Pronto? Aí vem o versículo 17. Ainda falando de Abraão. Aleluia. Por amor, ofereceu Abraão a Isaque quando foi? Sim. Aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Por amor, chegou o dia onde Deus falou: sabe o teu filho que você tanto ama? O Isaque, o teu único. Dá ele para mim. Aí que você vê, né? Ama de coração. Deus, eu amo o Senhor, eu amo o Senhor, eu amo o Senhor. Como é que eu faço para te agradar, para te agradar, para te agradar? Me dá o teu filho. Opa! Aí eu só forçou a amizade. Foi isso que ele fez? Não. É o filho que o senhor quer? Pois eu vou lhe oferecer. E no versículo 18 diz, o que diz ali? Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos. Mas peraí, Deus não me falou que no Isaque ia ser a minha descendência, agora Deus mudou. Não sei se ele mudou, eu confio nele. E olha, se o menino morrer, esse Deus tem tanto poder que ele pode devolver a vida para o meu filho. Eu não estou nem aí. Ele pediu? Pois ele terá. Mas eu vou ficar sem filho. Mas eu amo ele, o resto não importa. Aí eu vou ficar sem aquilo. Mas eu amo a quem mesmo? Eu amo a Deus, o que eu vou ficar sem não me interessa. Ele é meu pastor, nada me faltará. Olha só que legal, né? Falar a Bíblia da boca para fora é tão fácil, né? Falar a Bíblia da boca para fora é tão gostoso. Ele considerou que aquele Deus era tão poderoso, aquele Deus que ele amava, e automaticamente quando você ama, você cria intimidade, você conhece, ele é tão completo que até devolver a vida para o meu filho ele pode. Pois tá bom, Senhor, aonde quer? Caminha 3 dias aí, tá vendo lá, Moriá, lá longe, aquele monte? Tô vendo. Pessoal, fica aqui que eu vou lá com o garoto e nós vamos subir lá e vamos adorar e vamos voltar. E tá indo o menino junto. Você já me viu brincando com essa história várias vezes. Pai, madeira, instrumento aqui para fazer fogo, o cutelo. Tá faltando uma coisa, pai. Cadê o cordeiro? Olha que ele já tinha evangelizado o Isaque, explicado direitinho como é que é a parada, não é?
Eu tinha explicado direitinho, filho, a gente agrada a Deus construindo altares, oferecendo para Deus o nosso melhor. Pai, cadê o cordeiro então? Porque o senhor sempre prepara o melhor, o mais bonitinho, o mais gordinho, aquele que acabou de nascer, o filho lá da Esmeralda, né? Aí o que o abençoado fala? Deus proverá o cordeiro para o holocausto. Olha só, o cara vai matar o filho, só que ele ama tanto a Deus que ele não tem coragem de envergonhar a Deus na frente do filho. Ele ama tanto a Deus que ele faz de tudo para proteger a glória de Deus na presença do filho. Mesmo que o coração dele estava sangrando. Porque tem a parte da fé, a parte humana, a parte do amor, tudo isso bonitinho que eu estou te falando, mas tem aquele cantinho da razão. Que todos nós temos, aquele cantinho da razão, do racional, do homem comum. Daquela parte onde o espírito parece que não penetra. E ele pega e sufoca aquela voz humana. Ele mata, ele assassina aquela voz humana. E ele honra a Deus na frente do filho. E diz a Bíblia que assim caminharam ambos juntos, os dois na mesma fé, no mesmo amor, acreditando que lá em cima tinha alguma coisa especial preparada. Ele já fez eu sair de casa sem saber para onde eu ia, e eu só ganhei com ele. Será que se ele está me pedindo alguma outra coisa, ele vai querer o meu mal? Não. Ele já me tirou da casa do meu pai, da minha parentela e me fez uma grande potência. Será que nessa matéria do filho eu vou morrer frustrado? Não vou. Alguma coisa vai acontecer. Pois ele vai, ama de coração, ama de entendimento e ama com as forças. Glória a Deus. Hebreus 11 ainda, versículo 24. Agora a gente sai do Abraão e vai para um outro cara aqui. Aleluia! Eu sei que está gostoso, mas tem que ter, né, aquela prudênciazinha. Hebreus 11, 24. O que está escrito aí? Por amor, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Versículo 25. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo. 26. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a... Eu vou lhe contar um negócio aqui. Nesses anos que eu prego a palavra, já está batendo aí 20 anos já. Eu nunca tinha entendido isso aqui. Pela fé, Moisés, é que eu só olhava pela fé, né? Agora, o que eu estou vendo? Por amor, o Moisés, ele rejeita ser chamado filho da filha de Faraó. Ele tinha aquele direito. Ele ia ser um futuro faraó do Egito. Não sei. Isso aí já é achismo. Mas não sei que não fosse faraó, ele ia ser importante lá dentro. Não seria? Demais. Ele faz o quê? Ele rejeita. Eu não quero isso para a minha vida. Eu estou renunciando, estou abdicando. Antes, eu vou fazer o quê? Eu vou lá sofrer junto com o povo de Deus. O que eu tenho aqui é fácil, só que vai me levar para o pecado. Eu prefiro viver as humilhações servindo a Deus do que viver prazeres vivendo em pecado. Você sabe o que ele fez? Ele trocou um prazer passageiro por uma coisa eterna. Isso pode ser que esteja falando com alguns.
Ah, eu tenho isso aqui, eu tenho isso aqui, eu tenho isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Você ama a Deus? Amo. Então vai chegar a hora que você vai abrir mão. Vou lhe contar uma coisa. Talvez eu já tenha falado sobre isso. Eu entrei na igreja dia 16 de novembro de 2003. Primeira vez. No dia 17, eu voltei lá na igreja para ser atendido e lá no dia 17 eu aceitei a Jesus como Senhor da minha vida. No dia 28 de dezembro do mesmo ano, eu estava me batizando nas águas. Mais ou menos março de 2004, eu estava na frente do altar recebendo o Espírito Santo. Aí o que acontece? Você, quando conhece a Deus, você se apaixona. Não é? Você, quando conhece a Deus, você começa a ler a palavra, você começa a perceber o que Ele é, aquele amor começa a possuir você. E naquele tempo tínhamos lá em Curitiba um comérciozinho que vendia bebida alcoólica. Vendia pinga. Aí o que acontece? Ninguém mandou eu fazer isso. Ninguém. O que você leu ali? Ele escolheu. Ninguém mandou ele fazer aquilo. Foi decisão? Teve um dia que eu cheguei em casa, nesse tempo morava eu, minha mãe e meu irmão, e eu cheguei e falei: nós agora escolhemos um novo caminho para a nossa vida. O que a gente vai fazer? Mas isso aqui ajuda a gente, é uma forma de... Pois é, mas agora nós somos de Deus. Falei, olha, se a senhora não se importar, eu vou abrir aqui o vaso sanitário e vou jogar tudo dentro do vaso. Minha mãe é mulher de Deus, pessoal, sinceramente. Minha mãe foi mulher de Deus, porque poderia falar, não, deixa vender tudo, a hora que vender tudo, ele não compra mais. Não, vamos jogar fora. Abri lá o vaso sanitário e garrafa por garrafa de pinga, garrafa por garrafa de cerveja, tudo vaso adentro. Dava descarga, vai embora, vai descarga, vai embora, vai descarga, vai embora. Ah, mas eu podia ter vendido. Não presta para mim? Eu tenho uma recompensa eterna. E vou ser bem sincero com você, Jesus já me pagou muito mais do que eu joguei fora aquele dia. Você pode ter certeza disso. Jesus já me devolveu muito mais do que aquilo. Mas é uma decisão. Que na hora... Ó. Eu tenho que escolher. E eu escolho por quê? Porque eu tenho em vista a recompensa. Vai chegar um dia em que Deus vai pagar para nós toda a lealdade que nós demonstramos. E eu vou lhe dizer, eu estou muito esperançoso para esse dia. Por isso, se você tem que abrir mão de alguma coisa, não pensa duas vezes, não. Glória a Deus. Vamos mandar a bênção para quem está em casa. Pai, eu peço a Tua graça, a Tua bênção, o Teu favor nesse dia, para que nós venhamos a viver tudo aquilo que nos foi ensinado. Tudo aquilo que foi comunicado, que o Senhor nos ajude. Eu estou aqui pedindo para o Senhor graça. Eu achava que amar o Senhor era uma coisa.
E depois dessa palavra eu estou vendo que é tudo muito diferente. Talvez, meu Pai querido, muitos nem sabem que amor era tudo isso. Mas agora, meu Deus, de posse desse conteúdo lindo, maravilhoso, nós vamos começar a construir um altar na nossa vida. E nesse altar eu vou a cada dia buscar uma transformação. Eu vou a cada dia buscar uma transformação. O Senhor vai me ajudar. Eu vou aprender o que esses personagens da Bíblia aprenderam. Eu vou aprender que o que eu coloco no altar comunica o meu coração. Eu vou aprender que quando o Senhor mandar, eu vou discernir que é o melhor para a minha vida. E se o Senhor pedir para mim alguma coisa que eu amo, eu vou confiar no Senhor. E também, meu Deus, se existe algo a ser renunciado, a palavra foi dada. E ninguém aqui precisa dizer coisa alguma. O Espírito Santo já falou. E nós estamos aqui, de coração aberto, na Tua presença, para lhe amar. E eu te agradeço, Jesus, porque o Senhor é maravilhoso. Eu te agradeço, porque esse amor constrange a nossa vida. E nós vamos a cada dia melhorar. É o que eu te peço em Teu nome e para a Tua glória. E se você acredita, diga que assim seja e diga graças a Deus. Amém. Meus amigos de casa, fique com a agenda dos pastores aí. E você que está me assistindo do interior, se prepara, porque nós vamos fazer uma grande caravana essa semana aí. Dia 29 em Balsas, dia 30 em Imperatriz, dia 1º em Santa Inês, dia 2 em Caxias, dia 13 em Tuntum, dia 4 em Chapadinha, dia 5 em São Luís, tá bom? Deus abençoe você. Ô meus amigos, chegamos para mais uma agenda de pastores. Você acompanhou essa mensagem maravilhosa com o nosso pastor, com o pastor Jamil aqui na nossa sede. E eu tenho a certeza que esta palavra te abençoou, que esta oração que você participou, a abertura do culto, esse culto foi maravilhoso, ajudou você. E eu tenho a certeza que você vai crescer cada vez mais se você colocar em prática aquilo que o pastor Jamil ensinou através da ministração da palavra de Deus neste culto, tá bom? Se você se esforçar e buscar o Senhor, você vai encontrar. Deus vai fazer uma obra bonita, você vai crescer para a glória de Deus. Olha, eu quero convidar você para amanhã. Amanhã, aqui na nossa sede estadual, na segunda-feira, é aquele dia que nós oramos pelo crescimento econômico. Tudo o dinheiro responde. Talvez você esteja enfrentando uma crise financeira, talvez você esteja passando por um momento apertado. Talvez você diga assim, pastor, eu olho para um lado, para o outro e eu não vejo saída. Mas há sim uma saída. Se você se esforçar naquilo que Deus já te deu, você vai crescer. E segunda-feira, aqui na nossa sede estadual, nós ensinamos as pessoas a prosperar, com a bênção de Deus, é claro. Nós ensinamos as pessoas os princípios da palavra, pregamos aqui sobre crescimento econômico e Deus nos abençoa. Então eu quero convidar você para esta segunda-feira. Segunda-feira, pastor Orestes, ele atende aqui os irmãos na nossa sede estadual, às 9 da manhã, às 15 horas e especialmente às 19 horas. Avenida Guaxenduba, número 27, este é o endereço.
aonde Deus quer te abençoar, tá bom? Então eu quero aqui convidar você para esse dia. Mas deixa eu ler para você aqui um versículo de segundo livro das Crônicas, o capítulo 1, versículo 1 também. Olha o que diz aqui, ó. E Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele e o magnificou grandemente. Então Deus fez uma obra muito bonita na vida de Salomão. Mas por quê? Porque ele se esforçou, porque ele buscou a presença de Deus. Se você ler a palavra, você vai ver ali que o Salomão, ele buscou o Senhor de todo o coração. Pediu para Deus entendimento, pediu para Deus sabedoria, e Deus deu. Mas Deus deu para ele também riquezas e glórias. Deus fez da vida de Salomão um exemplo para as outras nações. E é isso que Deus quer fazer com você. Então você que está me assistindo, você que está me vendo, não sei de onde você é, aqui na cidade de São Luís, eu quero convidar você para estar conosco em uma das nossas igrejas, aqui na capital ou aqui na nossa sede, para participar dessa segunda-feira de bênção, de milagres econômicos, em o nome de Jesus. Eu vou trazer aqui para a nossa agenda de pastores, os nossos amigos pastores aqui da Grande São Luís. Eles irão dar o endereço das suas igrejas, e se você mora perto de algum de nossas igrejas, espalhado por essa capital, esteja conosco, que Deus vai te abençoar. Vou fazer um convite todo especial para você nessa segunda-feira, ali na Igreja da Graça da Coab. Nós estamos fazendo uma oração muito forte pela sua prosperidade. Você está indo de mal a pior, as coisas não estão andando, você está ficando preocupado em relação ao seu futuro. Olha, venha receber uma palavra de esperança, direções de Deus para a sua vida econômica se tornar uma bênção. Verdadeiramente, Deus quer que você viva com abundância. Nessa segunda-feira, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, número 40, especialmente às 19 horas, é para quem quer vencer. Você quer vencer? Esteja comigo nesse endereço e nesse horário. Graças a Deus, segunda-feira da prosperidade, aquele dia onde oramos para que você tenha uma vida econômica produtiva, feliz e sadia. Você que está passando momentos bem difíceis nesta área, eu te faço um convite mega especial. Estar comigo ali na Igreja do Maiobão, na Estrada de Ribamar, quilômetro 7, horário especial, 19 horas. Você que deseja uma mudança, esteja comigo. És meu convidado especial. Olha, muito bem, graças a Deus, estou passando aqui para convidar você para esta grande segunda-feira. Prosperidade, a palavra do Senhor diz que é dom de Deus. E eu quero convidar você para desfrutar desta prosperidade. Toda segunda-feira, às 19 horas, aqui na nossa igreja do bairro do João de Deus, nós temos uma palavra de fé, uma palavra de força para alcançar você e abençoar a tua vida financeira. Venha nos fazer uma visita aqui na Avenida Thales Neto, número 9, aqui no bairro do João de Deus. O Senhor tem nos visitado, tem nos abençoado e é claro que vai abençoar a sua vida em o nome de Jesus. Meus amigos, graças a Deus que o Senhor abençoe a todos, passando para fazer um convite especial a todos, para estarem comigo na segunda-feira de prosperidade, onde nós invocamos o poder de Deus, porque nós sabemos que a prosperidade é um dom do Senhor para a vida de todo aquele que crê. Então venha você de perto, você de longe, é especial. Às 19 horas, uma única reunião, uma concentração de fé. Avenida Guajajaras, número 2, bairro São Cristóvão, próximo ao Mix Mateus. Venha você, é meu convidado especial. Quer ser abençoado? É no São Cristóvão. Glória a Deus, aleluia! Segunda-feira é a nossa segunda-feira da prosperidade. E aqui na nossa igreja da Cidade Operária, nós temos uma reunião muito abençoada, aqui na Avenida Principal, Unidade 203, número 61. Eu convido você a estar comigo às 7 da noite, para me orar pela sua vida, você que está aí passando dificuldade financeira, você que anda no vermelho, você que vive aí com a vida amarrada, a vida presa. Como diz a palavra, a sua vida está encurvada como a vida da mulher que estava há 18 anos, encurvada por causa de um espírito de enfermidade. E talvez exista um espírito de miséria amarrando a sua vida. Segunda-feira é o dia de tirar essa obra do diabo da sua vida. E eu aguardo você aqui na Cidade Operária, 7 da noite, em nome de Jesus.
Glória a Deus, passando aqui, povo de Deus, para convidar você para estar conosco nessa segunda-feira de prosperidade, onde o Senhor tem propósito contigo para te abençoar, porque Ele tem prazer na prosperidade dos seus servos, e eu quero convocar você para estar conosco ali no nosso endereço, Rua 8, número 15, quadra 16, na Vila Embratel, especialmente às 19 horas, aguardo por você em nome de Jesus. Glória a Deus, eu quero fazer um convite mais do que especial. Na segunda-feira, reunião da prosperidade. Eu convido você que quer crescer nos negócios, você que está querendo abrir uma empresa, você que quer começar, por conta própria, o seu próprio negócio, ou você que está endividado, eu convido você a participar das nossas reuniões e aprender a prosperar juntamente com o nosso Deus que quer fazer você grande, ser cabeça e não cauda. Então venha conosco aprendendo com a palavra do Senhor Jesus. O nosso endereço é Avenida Contorno Norte e Sul, número 13, Quatraque Primavera. Aguardamos por você, no nome de Jesus. É isso aí, você anotou o endereço da nossa igreja da Graça mais perto da sua casa? Então participe. Segunda-feira é aquele dia de bênção e de milagres em o nome do Senhor Jesus. Você vai crescer. Deus já te deu algo, se esforce. Você vai crescer em nome do Senhor Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe, esteja firme. Você vai conseguir dar a volta por cima em o nome de Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe em o nome do Senhor.